Olá pessoal do YouTube, estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre mais uma passagem da Bíblia, do Novo Testamento, que é a passagem que teve Jesus. E hoje eu achei bem importante a gente falar sobre essa passagem de Jesus, porque ela vem bem a calhar no que nós estamos passando hoje, né? Com essa pandemia, essas coisas aí que está acontecendo no mundo inteiro sobre esse vírus, e eu achei bem importante eu falar sobre isso hoje, para que a gente tire um pouco esse medo que tantas pessoas estão tendo de contrair esse vírus, né? Um ser tão minúsculo e que está colocando tanto medo nas pessoas. Bom, tem uma passagem de Jesus que numa certa situação lá ele foi querer se alimentar, estava com fome, foi se alimentar e foi num local onde tinha neste local umas pessoas, sacerdotes, doutores da lei, né, que falavam que entendiam sobre a lei de Moisés. Então, quando ele foi lá comer, ele já foi pegando a comida sem lavar as mãos. E aí dos sacerdotes, né, muito entendido sobre as leis de Moisés, foi repreender Jesus e falou: bom, na lei de Moisés, ele diz que antes de nos alimentarmos, a gente tem que lavar as mãos. Então a gente tem. E aí, Jesus, como ele nunca, em nenhum momento, ele perdia qualquer momento que tivesse para poder ensinar. Então ele aproveitava qualquer momento para fazer um ensinamento. E foi aí que ele falou para esse sacerdote: não é de dentro, não, melhor, desculpa, não é de fora o que entra pela minha boca que vai me contaminar, e sim o que sai da minha boca é que me contamina. Percebam bem, que me contamina e não que contamina o outro. É o que sai da minha boca é o que me contamina. O que ele quis dizer com isso, né? E na lei de Moisés dizia que a gente tinha que lavar as mãos. Eles já não sabiam naquela época que tinha bactérias, né, vírus, esses seres minúsculos, microscópicos, que nem sabiam que existiam, mas Moisés tinha falado que tinha que lavar as mãos, então eles lavavam. E aí Jesus vem para derrubar essa lei, que já não era mais necessária. Naquela época, na época de Moisés, era necessário falar isso, mas agora já não era mais necessário, já estava na hora de as pessoas entenderem um pouco mais sobre como funciona a vida e como funciona essa coisa de se contagiar por algum vírus. Bom, para a gente poder entender essa palavra de Jesus, esse ensinamento dele, a gente precisa primeiro entender sobre o que é a matéria. Então a gente sabe que matéria é energia. Tudo que existe no universo, planetas, tudo que nós temos no universo é constituído de energia. E essa energia, ela vem de onde? Do Sol central ou do buraco negro, como os cientistas chamam, que na verdade não é um buraco negro. É um Sol, uma grande luz que tem no centro da galáxia. De cada galáxia existe o centro da galáxia, onde tem esse Sol que sai toda a energia criadora do universo. Então tudo que a gente vê é energia condensada. E essa energia, ela é constituída do quê? De todos os elementos que precisamos, que vêm do átomo. O átomo, elétrons, que são fótons, luz, prótons e nêutrons, que são o magnetismo, que atrai a luz, que atrai o elétron. E aí se forma o átomo, elétrons, prótons e nêutrons se unem,
formando o átomo. Ali naquele átomo existe todos os elementos da matéria, que vem da onde? Do Sol central, que vem de dentro do núcleo do átomo. Perceba que tudo é redondo, a galáxia é redonda, o átomo é redondo e todos têm o seu núcleo. E do átomo também tem o núcleo da onde vem, que eles descobriram, a última partícula que eles descobriram de dentro do núcleo do átomo, que eles deram o nome de partícula de Deus. Olha como só descobriram os cientistas, acabaram falando que é a partícula de Deus, porque eles não sabem que é dali que origina toda esses elementos para criar o átomo e do átomo originar, se unirem com outros átomos e formar a matéria. Então tudo é energia, e se tudo é energia, tudo é átomo. Se todo átomo tem energia, portanto, toda matéria tem átomo, que tem a mesma constituição, tudo. Um vírus é energia, tem átomo. Uma bactéria é energia, tem átomo. Tudo, do cosmos, do maior ao menor, tudo é constituído de átomo, energia. Pois bem, então vamos raciocinar aqui. Se tudo é energia e originou desse Sol central, que é a própria energia divina, da fonte criadora, que eu prefiro chamar, em vez de Deus, eu prefiro chamar de fonte criadora, porque é dali que surge toda a criação, do Sol central, que surge toda a criação. Então, dali a gente vai receber todas as informações para se criar uma matéria. Então, a matéria é tudo. Então, perceba. A doença vem de onde? De vírus e bactérias. Vírus e bactérias vêm de onde? Como que elas foram formadas? Por energia. A energia é formada por onde? Por átomos. Átomo é todos iguais, portanto, são iguais na sua consistência, nos seus elementos. Portanto, todos nós somos seres energéticos, que atraímos. Temos átomos no nosso corpo todinho. Temos átomos. E para se criar o átomo, precisa o quê? Do elétron e do prótons, que é elétron luz, prótons magnetismo. Magnetismo é o que atrai, ele vai atrair o elétron. Então, ele vai atrair conforme a minha vibração. Então, a energia, ela vibra para ela poder se condensar, se unirem. Então, há uma grande vibração, os elétrons estão ali girando, girando o tempo todo, estão em movimento o tempo todo, girando em volta do núcleo. Então, ele está girando ali em volta, por que ele não se espalha? Porque tem o prótons, que é o magnetismo, que fica segurando ele, aquele elétron circulando em volta do átomo para poder formar a matéria que eles têm que formar. Portanto, gente, o vírus também é assim, ele tem aquela energia. E cada um tem um tipo de vibração, de movimento. Então, quanto mais nossos pensamentos forem baixos, negativos, tristes, menos vibração esse átomo tem. Ele vibra menos, essa energia, esse elétron e prótons vibram menos, mais devagar. Se vibra menos, ele vai captar elétrons que também estão vibrando na mesma frequência que o prótons e nêutrons. E assim é que a gente atrai para formar a matéria. Portanto, por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus falou que não é de fora e sim o que é de dentro, é por isso que eu tenho que entender o que é, o que vem de dentro de mim, o que eu sou. Eu sou pura energia. Então, se eu sou energia, eu vou criar tudo aquilo que eu pensar para me atrair, e aí eu penso, atraio e formo o que eu quiser. Se eu começar a pensar coisas negativas, eu só vou vibrar baixo, e vibrando baixo eu só vou conseguir atrair energias que também estão vibrando na mesma frequência baixa.
Então, quando eu estou triste, eu vou vibrar somente coisas tristes. E aí eu vou vibrar e vou atrair somente coisas tristes. Portanto, se eu ficar pensando e acreditar, porque tudo que eu crio, tudo na vida, não é de fora que se cria. Eu que sou o co-criador. Já está tudo criado no universo. Deus, a fonte criadora, já criou tudo. Portanto, eu tenho que acessar essa criação. Eu é que sou, daí é que Deus veio e criou a gente para sermos livres. Temos nosso livre arbítrio, que é nossa livre escolha. Então, se eu escolher ser triste, vibrar baixo, eu só vou atrair coisas baixas. Logicamente, se eu vibrar coisas positivas, o que eu vou atrair? Somente coisas positivas. É por isso que tanto a espiritualidade fala pra gente, pense positivo, pense... Positivo é o quê? Vibrar alto, pensar somente através do amor. O amor é a vibração mais alta que tem, porque ela é a energia criadora. Então, quanto mais amor a gente vibra, mais a criação a gente consegue acessar e criar o que Deus já criou pra gente. Vai conseguir acessar coisas boas, vai acessar matérias, vão estar cada vez mais perfeitas, a gente vai criar a matéria perfeita. Portanto, se a gente fica acreditando que o vírus, ele é muito mais poderoso, ele ataca as pessoas, ele vai atacar a mim, o que eu estou vibrando? Estou vibrando uma energia de que vírus ataca o meu corpo. É esse pensamento que eu estou tendo. Se eu tenho esse pensamento que vírus, sim, ele ataca o meu corpo, essa crença, então o que eu vou atrair? O que está na mesma frequência que eu. Se eu acredito que a doença vai atacar o meu corpo, a doença vai atacar, ela vai vir. É só raciocinar, gente. Se todo mundo aí que diz, né? Os cientistas dizem que já foi provado que o vírus, as bactérias estão aí e a gente se contagia, principalmente vírus. Vírus é muito contagioso. O que é contagiar? A gente tem que ver o significado da palavra. Contagiar é o quê? Se envolver, ser influenciado, ser captado por aquilo. Por exemplo, uma pessoa quando está sorrindo, vamos dar um exemplo aí do que é captar, se contagiar ou não se contagiar. A pessoa vem na sua frente e te dá um sorriso. Se você está bem, vibrando na mesma frequência que aquela outra pessoa, vibrando na alegria, feliz, quando ela sorri para você, você automaticamente faz o quê? Sorri para ela, porque você está na mesma frequência. Então, o sorriso te contagiou. Quando contagiou é o quê? É porque eu estava na mesma frequência. Não é porque contagiou, a pessoa veio e veio alegre, aquela alegria dela me contagiou. Contagiou porque você estava na mesma frequência. Agora, uma pessoa para baixo, vibrando baixo, triste. Tristeza é uma vibração muito baixa, está muito longe da energia do amor. Então ela está ali triste, muito triste, depressiva. Aí vem uma pessoa toda alegre e chega nela, olá amiga, sorri para ela, dá um sorriso. A pessoa olha, aquela pessoa depressiva que está para baixo. Ela vai sorrir de imediatamente, igualzinho como a pessoa fez? Ela nem vai dar, nem vai olhar na cara da pessoa. Por quê? Porque ela está em outra vibração. Ela não está na vibração da alegria. Ela está na vibração da tristeza. Tristeza está numa vibração baixa, não se encontram. A alegria está numa vibração mais alta, vibrando muito mais. Ali, rápido, rápido, rápido. Agora, a tristeza está vibrando devagar. Como que ela vai se encontrar? Não tem como. É como uma frequência de rádio. Você vai sintonizar naquela estação. Sintonizar, porque aquela estação tem tantos megahertz. Então, ele está naquela frequência vibracional. Então, você vai e se sintoniza naquela frequência. Não adianta você querer
assistir a Jovem Pan se você se sintoniza na Globo. O Globo tá em outra frequência. Assim é a vida, é tudo frequência, é tudo átomo. Eletromagnetismo, elétrons com magnetismo, prótons e nêutrons. Elétron, luz, magnetismo, atração, puxa o elétron para ele. Então é tudo frequência. Portanto, se eu acreditar que o vírus, que a doença vai me pegar, que esse vírus, esse ser tão minúsculo, vai contagiar o meu corpo, eu vou estar me sintonizando com o vírus e aí eu vou ser contagiado. Então percebe que não foi de lá de fora que veio? Foi de dentro de mim, porque foi o que eu estava pensando, no que eu acredito, acontece. Por isso que Jesus disse, não é o que entra pela minha boca é que vai me contaminar. A mão dele estava suja, cheia de bactérias e não se contaminou. Por quê? Porque ele já sabia que é assim que funciona o universo, é no que eu acredito. É o que eu sinto, é o que eu estou vibrando. Qual é a minha frequência vibracional para eu poder criar? Portanto, gente, não precisa ter tanto medo das coisas. Não é só desse vírus aí, o Covid, que está atormentando o mundo inteiro. É para tudo. Todas as doenças, elas existem. Sim, existem. Que é para a gente aprender a vibrar mais alto. Se elas estão ali, é porque surgiram. Por quê? Porque nós criamos. Não foi Deus que colocou ali. Ele deixou que as doenças aparecessem para ver qual é a nossa capacidade de vibrar mais alto, vibrar no amor. E aí, então, quando a doença vem, é porque a gente não estava vibrando na frequência do amor. Portanto, gente, não tem necessidade de ter medo. O medo, ele não é uma criação de Deus. Medo é uma criação dos nossos seres ignorantes, nossos irmãozinhos ignorantes, que não sabem como funciona o universo, o que falam os seres das trevas, né? Para não ficar trevas, que fica uma coisa muito pesada, parece coisa do demônio, né? E não é. São seres ignorantes, então eles estão na escuridão. E aí eles colocam o medo, que é para eles se alimentarem desse medo. Portanto, não vamos ter tanto medo, vamos acreditar mais no nosso potencial, é naquilo que eu acredito. Deus criou a gente perfeito, sejamos perfeitos, como Jesus mesmo disse, vós sois deuses, portanto, nós somos os criadores da nossa realidade da vida. Então não tenha medo, tenha confiança, porque Deus criou todo mundo, todos os seres perfeitamente. Basta a gente vibrar na frequência do amor, que a perfeição vai existir entre nós. E a nossa vida, não só a nossa, como todos os que estiverem ao nosso redor, vai viver muito melhor. Que a paz de Jesus e que a sabedoria divina do Pai e Mãe Criador possa nos envolver hoje e sempre. Agradecida a todos por ter me ouvido, por poder ser um instrumento de Deus para poder passar as mensagens dele para todos nós. Gratidão a todos.